Glórias a Deus, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Quero meditar juntamente com os irmãos e ouvintes aqui em Gênesis, primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 31, verso 19, que diz assim: E havendo Labão ido tosquear as suas ovelhas, furtou Raquel os ídolos que seu pai tinha. Então Raquel era casada com Jacó. Jacó amava Raquel mais do que a Lia, sua outra esposa. Mas quando Jacó fugiu de Labão, depois de muitos anos de serviço, Raquel esperou seu pai Labão ir tosquear as ovelhas e furtou as imagens, os ídolos, deuses pagãos, deuses da idolatria do seu pai Labão. Então ela roubou, ela furtou, né, os ídolos. Aqui no versículo 32, irmãos, algo acontece aqui, né? E a Bíblia diz que o pecado de idolatria é como o pecado de feitiçaria, ou seja, Raquel era, por ser idólatra, uma feiticeira. Mas aqui no versículo 32, Labão vai atrás de Jacó e questiona, né, sobre os deuses que foram furtados. E Jacó responde: Com quem achares os teus deuses, esse não viva. Reconhece diante de nossos irmãos o que é teu, do que está comigo, e toma-o para ti. Pois Jacó não sabia que Raquel os tinha furtado. Ou seja, Jacó, sem saber, pronunciou uma sentença de morte para sua esposa, quem ele amava, Raquel, porque ela tinha furtado as imagens, os ídolos de seu pai. E Jacó, sem saber, ao ser questionado por Labão, disse, né, que quem tivesse furtado não vivesse. Não viver quer dizer, né, é a mesma coisa que morrer. Por isso que, né, Jacó disse: com quem achares os teus deuses, essa pessoa não viva. Né? Jacó não sabia que Raquel os tinha furtado. E infelizmente, né, logo aqui depois no livro de Gênesis, capítulo 35, Raquel deu à luz apenas 2 filhos, né, José e Benjamim. E aqui no capítulo 35 ainda de Gênesis, capítulo 35, versículo 18 e 19, e aconteceu que, saindo-lhe a alma, porque morreu, deu-lhe o nome de Benoni, mas seu pai chamou Benjamim. Assim morreu Raquel e foi sepultado no caminho de Efrata, que é Belém. Então veja, irmãos, o castigo terrível da idolatria. Raquel ainda era idólatra, furtou os deuses do seu pai, e o seu esposo Jacó, sem saber, pronunciou uma sentença de morte. Né? Raquel depois se converteu totalmente a Deus, se voltou a Deus, tanto é que é chamada de mãe, né, de Israel. Mas aqui mostra que ainda ela não era liberta quando casou com Jacó, quando, né, vivia com Jacó. Né? E devido à sua idolatria, devido às consequências, teve uma morte precoce, porque morreu, né, na Bíblia não relata o tempo de vida dela, mas morreu pouco depois. Louvado seja Deus, né, que ela casou e teve o filho Benjamim. Antes dela morrer, um tempo ali, Jacó fez um concerto com Deus, ordenou que tirassem todos os deuses estranhos, fez uma aliança com Deus, né? Aqui mesmo no versículo 2, podemos ver, né? Então disse Jacó a sua família e a todos os que com ele estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Então Jacó se arrependeu. Raquel foi salva, teve tempo de arrependimento, mas teve a vida encurtada devido ao pecado da idolatria. Porque a Bíblia diz que o pecado de idolatria é como feitiçaria. A feitiçaria invoca espíritos de demônios, anjos caídos, e a idolatria o que é? Adoração a ídolos, a demônios, anjos caídos, a mesma coisa. Então, se torna uma feitiçaria. Vamos orar a Deus, né? Nesse breve vídeo, que você possa ter o discernimento, né? Se alguém
ainda pratica essas práticas, né? Abandone o quanto antes. Deus tem interesse em salvar a tua alma. Abandone as práticas da feitiçaria, da idolatria, tudo aquilo que desagrada a Deus. Senhor nosso Deus e Pai, nós oramos, dando graças pela sua palavra, que é maravilhosa, Senhor, e nos mostra aqui que Raquel furtou os ídolos de seu pai, porque ainda não era liberta, Senhor, e teve uma morte precoce, uma morte muito cedo da sua vida, Pai querido, por causa de uma sentença, por causa do seu pecado. Ainda deu tempo dela se arrepender e ser salva. Mas, Pai querido, quantas vidas que não têm tempo, que não se arrependem, que não abandonam a feitiçaria, a idolatria, os pecados que condenam o ser humano ao inferno eternamente. Por isso, Senhor, ajuda, abençoa as vidas libertas, Senhor. Abre o entendimento de vidas, ó grande Deus eterno Pai, salva almas para a glória do seu nome, a nossa oração, e desde já agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus.